Olá, usuário do nosso aplicativo da OAB. Estamos agora para respondermos aqui a nossa questão de número 59, lembrando a questão de direito penal do nosso caderno branco do segundo exame de ordem do ano de 2010. Uma questão que trata sobre dois crimes parecidos, mas diferentes, que leva muita gente à confusão, que são os crimes, primeiro, no título dos crimes contra a honra, o crime de calúnia, previsto no artigo 138, e segundo, o crime de denunciação caluniosa, que tem previsão nos crimes contra a administração pública, especificamente no capítulo que se refere aos crimes praticados por particulares contra a administração pública. A diferença entre essas duas infrações penais, que ofendem de certa forma o decoro, que ofende a reputação da vítima, é que na calúnia você simplesmente faz a imputação falsa de um fato definido como crime e agride com isso a honra objetiva da pessoa da vítima. Já na denunciação caluniosa, o objeto jurídico, a objetividade jurídica, né, do delito não é somente a honra, a reputação da pessoa da vítima, mas também a própria administração da justiça. E por que isso? Porque na denunciação caluniosa do artigo 339, você faz a imputação falsa contra alguém de um fato definido como crime, e também se admite definido como contravenção, embora a pena seja reduzida pela metade nesse caso, mas com a intenção específica, com o ânimos específico de dar causa ao início de um dos procedimentos mencionados no próprio artigo 339, da causa ao início de um procedimento de investigação policial, da causa ao início de um procedimento administrativo, de uma ação judicial contra alguém, ou mesmo de uma ação de improbidade administrativa contra alguém. Então essa é a diferença básica entre a calúnia e a denunciação caluniosa, porque na denunciação caluniosa, para sua configuração, se exige esse elemento subjetivo especial do tipo, qual seja a vontade específica de dar causa à instauração de um daqueles procedimentos mencionados no artigo 339. Com isso, a gente já tem condições de responder a questão. O enunciado é aqueles que dizem assim: preencha as lacunas. Então vamos preencher essas lacunas diante do que a gente expôs aqui. Então na sua tela nós temos aí: assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas do texto. Aí, ó, para a ocorrência de... Não basta a imputação falsa de crime, mas é indispensável que, em decorrência de tal imputação, seja instaurada, por exemplo, investigação policial ou processo judicial. Isso é típico da denunciação caluniosa. Então, a primeira lacuna deve ser preenchida com o artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa. Aí, ponto. A simples imputação falsa de fato definido como crime pode constituir calúnia, não é? Pode constituir calúnia, artigo 138, que constitui infração penal contra a honra, enquanto a denunciação caluniosa é crime contra a administração da justiça. Diante disso, a gente já sabe: denunciação caluniosa, calúnia, denunciação caluniosa. Essa é a sequência que você deve observar para responder as questões letra A na sua tela. Então, letra A, denunciação caluniosa, calúnia, denunciação caluniosa. É essa a nossa resposta que vai ser marcada, né? Letra A, denunciação caluniosa, calúnia e denunciação caluniosa. Não vou nem ver o resto com vocês, né, para não perdermos mais tempo. Essa é a sequência correta. Qualquer outra sequência aí inserida é uma sequência completamente equivocada. Espero que essas considerações tenham sido bastante relevantes para vocês. Denunciação caluniosa e calúnia, repito, são crimes muito parecidos, mas são crimes diferentes que ofendem, na verdade, bens jurídicos distintos. Apesar da calúnia ter, como na denunciação caluniosa, uma ofensa à honra, a denunciação caluniosa exige mais ofensa também à própria administração pública, especificamente a administração da justiça. Um forte abraço e até uma próxima questão. Até lá.